Estou muito feliz que vocês estão aqui, atender os nossos convites e teremos uma tarde bem agradável em nome de Jesus. Foi muito bom, é muito bom ver esses rostinhos, estou feliz e que Deus tenha uma bênção hoje para você. Gostaria de estar conhecendo as nossas visitantes. Quem puder ficar em pé, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bom tê-las conosco. Eu gostaria que todas agora ficassem em pé e dessem um abraço, uma na outra. É muito importante se abraçar. O abraço produz a ocitocina. É um hormônio da felicidade. Vamos fazer esse barulho santo. Que bênção! Muito bom, Deus abençoe, Deus abençoe. Irmãs, estamos vivendo um tempo da primavera. Isso, muito bom. Que Deus abençoe a cada uma. Estamos vivendo um tempo de primavera. Primavera é renovação, é crescimento e é esperança. É tempo de florescer. E a nossa oração é que Deus floresça na vida de vocês. É tempo de colheita, é tempo de cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas e também é tempo de guerra. A Bíblia nos diz em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E o nosso desafio hoje é que você tome essa espada, junte-se a nós, vista a sua camisa e vamos transformar vidas. O mundo está tão difícil lá fora, não está? Então, como o mundo está tão ruim, vamos transformarmos a nós. Vamos ser mulheres melhores. Você recebeu um lacinho rosa? Todas receberam? Quem não recebeu, levante a mão para a gente estar colocando. Vocês sabem o significado desse lacinho rosa? Sabe? Ele foi criado em 1990 em Nova York pela idealizadora da Fundação Susan G. numa corrida pela cura do câncer, para levantar fundos para uma instituição, e tornou-se um símbolo mundial da luta contra o câncer. Para quê? Para que a gente possa estar conscientizando da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, mulheres, Outubro Rosa está chegando. Não vamos esperar esse outubro chegar. Vamos nos tocar, vamos nos amar e vamos fazer os nossos exames periódicos, para que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também, ok? Vamos agora passar por louvor. Boa tarde a todos e a todas. Graça e paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa tarde, digam amém.
Que bom. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso para ela e diga assim: que bom que você veio. Vai, diga. Que bom que você veio. Que bom. Vamos ficar em pé e vamos fazer então uma oração cantada ao Senhor, pedindo que Deus nos dê um coração igual ao dele, que Ele entre e transforme o nosso coração, e nós sabemos que Ele é poderoso para isso. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, seguindo no teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar mais um cântico e Augusto então vai estar falando um pouco a respeito desse momento. Irmãs, nós estamos em fase de revitalização. Nosso departamento está recomeçando.
Esta é a nossa camiseta. Eu espero que você que não nos conheça, venha para o Departamento de Mulheres, vista essa camisa e juntas vamos transformar vidas. Você que já é do ministério, ainda não tem a nossa camiseta, pode procurar com a Isabel. E se você sentiu o desejo de fazer uma oferta para o ministério, fiquem à vontade. Nós temos um gasofilácio aqui. Se quiser fazer pelo Pix ou cartão, também nós temos essa disponibilidade. Ok? Enquanto se louva, nós vamos estar fazendo essa oferta. Que Deus abençoe. Muito bem. O local de consagração é aqui, né? À frente. Aqui tem um gasofilácio, então se você sentir o desejo de vir, você pode então depositar ali a sua oferta. Nós vamos cantar um cântico bastante conhecido, que fala sobre a soberania de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. O nosso Deus, apesar de ser tão grande, tão santo, tão majestoso, é um Deus que importa-se conosco, é um Deus que nos ama. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, em todos os momentos e circunstâncias do nosso viver. Vamos então estar declarando: Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Consagramos a Ti essas ofertas, que elas sejam, ó Deus, uma bênção na vida do Ministério de Mulheres desta igreja, nos sonhos, nos projetos, nas suas realizações. Tu continues, ó Deus, a abençoar esse ministério e a suprir as suas necessidades em nome de Jesus. Obrigado por essas ofertas e rogamos a Tua bênção sobre elas em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar? Augusto tem a palavra. Irmãs, vocês têm uma filipeta, têm uma fichinha
Quem ainda não preencheu, por favor, devolve para a Adriana lá na recepção. O Adriana, levante suas mãos, a Adriana vem receber com vocês. No final, nós vamos ter alguns sorteios. E para você participar, é importante que estejam preenchidas, ok? Agora, vamos passar a palavra para a nossa querida palestrante, nossa irmã, doutora Vanessa Azevedo. Gostaria que você viesse à frente. E vamos chamar também a nossa querida pastora, Geni Urbaneja, para que suba e venha orar conosco. Irmãs, a doutora Vanessa Azevedo, ela é presbítera na Igreja Bola de Neve em Santo André, é psicanalista de mulheres, já atendeu mais de 500 mulheres, né? É psico-oncológica, ela contém uma página no Instagram, se vocês quiserem receber a bênção de mensagens diárias dela, é Sabedoria para Mulheres. Ela é casada com Júlio, tem 3 filhas, a Antonella, a Valentina e a Pietra. A Pietra está aqui nos visitando hoje. Que Deus abençoe. E vamos pedir agora que a nossa irmã Geni, essa bênção, faça uma oração pedindo a bênção sobre a vida dessas mulheres, que abra o coração, a mente, para estar recebendo essa mensagem e colocando em prática. E que Deus esteja ungindo e abençoando a nossa irmã para trazer a nossa mensagem. Graça e paz do Senhor, boa tarde a todas, querida. Uma imensa alegria poder estar junto com vocês, agradecendo o convite que chegou até nós. E, como sempre, aquilo que é bom nunca pode ficar somente conosco. Convidei algumas amadas lá da minha igreja, convidei todas, né? Essas puderam vir, estar conosco, e agradecemos por essas mulheres também que têm estado conosco. Queridos, é uma oportunidade muito grande que Deus proporciona para nós. Sabe, nós temos que estar com as nossas mentes abertas, porque não são todas as mulheres que pensam como vocês que estão aqui nesta tarde. Parece que é uma coisa que não é uma realidade isso, mas eu digo porque a gente que dirige uma igreja, a gente sabe da essência das coisas como acontece na mente e nas atitudes das mulheres. Seria bom que todos, realmente todas, tivessem a mente aberta. Então eu já ganhei um presente logo de chegar aqui, de rever a minha grande amiga, a Augusta. Trabalhamos juntas no Ministério de Mulheres, na IBC, muitos anos, né? E ela que me reconheceu. E eu sei que Deus tem mais para dar para mim e para vocês também. Vamos orar, amadas? E aproveitando, amanhã nossa querida está fazendo mais um ano de vida. Vamos também orar para que Deus esteja abençoando. Aquelas que podem ficar em pé, vamos ficar em pé, estender as nossas mãos, né? Mãos santas, lavadas pelo sangue de Jesus, sem ira, sem contendas. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nos receber, ó Deus, nos encontrar e termos, através de Jesus Cristo, essa comunhão com o Pai e podermos falar com Ele. Graça te damos porque, por causa de Jesus, que nós, ó Deus, conhecemos e temos comunhão com outras pessoas também e com outras igrejas. Aqui nesta tarde, Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, viemos com o nosso coração receptivo para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Portanto, Senhor, abre os nossos ouvidos e abre os nossos corações também, que nada venha nos dispersar e nos arrancar e arrebatar deste lugar, que possamos estar aqui de corpo, mas também de mente, Senhor, totalmente, ó Deus, atento a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde.
colocamos mais uma vez diante do Senhor, tua filha amada, preletora, do qual o Senhor, ó Deus, preparou para que ela estivesse aqui. Graça te damos, Senhor, pela vida dela, por mais um ano de vida que com certeza completará no dia de amanhã. Rogamos sobre a vida dela e da sua família a proteção, a guarda, os livramentos que vêm da parte do Senhor. E tudo quanto, Senhor, ela já projetou no seu coração, pelo coração do Senhor, que seja transmitida a nós. Assim colocamos, Senhor, diante do Senhor as nossas vidas e da tua serva também. Oramos pela gratidão de poder rever pessoas tão importantes, tão amáveis, Senhor, tão amigas. E tudo isso é o Senhor que provê para nós. Assim agradecemos e oramos no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Bom, primeiro gostaria de iniciar agradecendo, agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Maria Augusta. Também nós hoje nos conhecemos efetivamente, mas quando algumas coisas já são do Senhor, a gente já sente um amor e uma conexão tão profunda, tão verdadeira, depois só vai se confirmando quando a gente vai conhecendo, as pessoas. Então eu gostaria de agradecer também, o pastor, a missionária também por essa recepção. E esperamos, que hoje o Senhor realmente possa nos dar direcionamento e falar ao nosso coração. Eu trouxe aqui, uma pequena palavra e um pouco de ensinamento a respeito do câncer também. Como a Augusta mesmo falou, eu sou psico-oncologista. Esse é um trabalho, uma forma de trabalho. Então, na verdade, eu faço atendimento clínico. E o que faz uma psico-oncologista? Então, foi vendo uma necessidade de que, quando as pessoas elas recebiam o diagnóstico de qualquer tipo de câncer, era necessário também que elas tivessem um atendimento emocional, porque normalmente elas recebiam aquele diagnóstico ali de um médico, sabiam que iam ter que fazer um tratamento ou uma cirurgia, mas e o emocional, como é que ficava? Como que aquela pessoa muitas vezes ia conseguir contar para a família, ela passando por aquela dor, como ia ficar a situação da própria família? E então acabou criando essa outra área da psicologia também. Então hoje eu faço atendimento para mulheres que recebem o diagnóstico, para a própria família também, porque a gente sabe que aquela pessoa que recebe o diagnóstico, ela vai passar por aquela dor, ela vai passar por aquele tratamento, mas toda a família também acaba sendo impactada de alguma forma. Então essa é uma das partes do meu trabalho. Mas, acima de tudo, eu estou aqui, como vocês, só para poder dividir algo. Então, eu vou buscando ali, através do conhecimento, aquilo que um dia o Senhor me chamou para fazer, mas hoje eu estou aqui só para poder dividir. Eu não sou melhor, eu sou exatamente como vocês. Eu só fui buscar um ensinamento em alguma área específica para que a gente possa dividir. E eu tenho certeza que se eu sentasse aí com cada uma de vocês, eu também receberia algum conhecimento da parte de vocês. E então hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o câncer de mama e as causas emocionais. Mas antes eu gostaria de começar a entender um pouco de onde veio o câncer. Antigamente, hoje a gente pode falar a palavra câncer, hoje a gente escuta a palavra câncer. Mas como era antigamente? Eu me lembro, eu tinha uns 4 para 5 anos e o meu avô teve câncer.
e ele teve câncer no estômago, mas naquela época a gente não podia falar a palavra câncer, né? A gente falava assim, aquela doença, né? Então eu me lembro quando eu era pequena, então eu falava assim, ele está com aquela doença, e parecia que se você falasse câncer, daí ia vir uma maldição, né, para a gente, aquela palavra não podia sair da nossa boca. E eu tenho muito essa imagem, imagina, eu tinha 5 anos ali, mas eu escutava e falava assim, olha, ele está com aquela doença, e a gente então não tinha acesso a isso, e os recursos também eram muito diferentes do que é hoje. E graças a Deus hoje nós podemos falar sobre isso, podemos olhar para isso, podemos buscar um tratamento com mais liberdade, podemos trocar essas informações, né? Antes isso era uma dor muito solitária, a pessoa não sabia se ela se sentia culpada, se ela se sentia castigada, não sabia se aquilo parecia que ia passar, né? Que ia transmitir. E hoje a gente já tem muito mais informações a respeito, e glória a Deus por isso. Mas vamos voltar um pouquinho antes ainda, né? Nós estamos aqui, nós conhecemos a palavra de Deus, e o câncer, ele é mais uma doença entre tantas outras, né? Mas de onde vieram também essas doenças? Né? De onde originaram as doenças? E eu sempre oro muito a Deus com relação a isso, né? Eu sempre fiz muito estudo com relação às doenças em si e a cura delas. E um dia, Deus ele foi me mostrando exatamente aquilo que acontecia. Então, quando existia ali Adão e Eva, né, no Éden, tudo era lindo. E eles se alimentavam de tudo aquilo que eles recebiam de Deus. E toda a parte emocional deles também era tudo com Deus, eles só recebiam amor, eles recebiam os alimentos do jardim, era tudo perfeito. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para que eles vivessem no jardim, para que eles vivessem a maior plenitude que havia. Então, o corpo foi feito para habitar no jardim, para habitar com o Senhor. Só que o que acontece? Ali entrou o pecado, né? Eva, através dos olhos dela, viu que aquilo era bom, ela cedeu a um próprio desejo, viu que aquilo parecia bom aos olhos dela, cedeu. Adão pecou também e ali houve uma separação. E eles foram retirados daquele lugar. E o corpo deles também, que então era alimentado daquilo, eles tinham só bons sentimentos, bons pensamentos, eles passaram a ter que se alimentar de outras coisas, eles passaram a olhar para as próprias emoções humanas. E o nosso corpo, ele não mudou, é o mesmo corpo de Adão e Eva, é o mesmo corpo da criação. E nós não fomos feitos para termos pensamentos ruins, emoções negativas, raiva, tristeza, angústia. O nosso corpo não foi feito para isso. E então o que acontece? É a mesma coisa de eu pegar uma máquina, né, de lavar roupa, que hoje ela é feita o quê? Quando criaram a máquina com a função de lavar roupa, mas para que ela funcionasse, precisa ter ali o sabão em pó, o amaciante. Foi feito exatamente para isso. Só que e se eu começar a colocar na minha máquina de lavar um outro produto de limpeza? Se eu começar a colocar na minha máquina de lavar carvão, ao invés do sabão em pó, o que vai acontecer? Tudo errado. Ao invés de limpar, ela vai sujar. Mas ela continua sendo a máquina. Só que aquilo que vai sendo colocado dentro dela, vai fazendo com que ela não exerça aquilo da forma para a qual ela foi desenvolvida. E então, isso acontece comigo e com você.
aquilo que nós vamos nos alimentando, sejam alimentos físicos ou alimentos emocionais, nós também estamos nos alimentando muitas vezes de uma forma incorreta. E então o que acontece? É como se o corpo também entrasse ali em pane, de alguma forma. E essa pane do corpo também vai fazendo com que o corpo precise colocar aquilo para fora. Eu sempre vejo as doenças como uma forma de um sinal, né? Se a gente tem algum aparelho eletrônico ou mesmo os eletrodomésticos em casa, como é que a gente sabe que às vezes eles não estão indo bem? Né? Então a gente vê que começa um barulho diferente, que ele já não funciona da mesma forma. Se aquilo não aparecesse, talvez já ia chegar no momento que aquilo estragasse e não tivesse mais conserto. Então, muitas vezes, a gente precisa ver, olha, essa máquina está com esse barulho aqui que está um pouco estranho. O liquidificador aqui não está fazendo a função dele como deveria. E no nosso corpo é a mesma coisa. Quando eu olho para o meu corpo e eu começo a observar fisicamente que tem alguma coisa fora do normal, opa, esse é o momento que eu preciso arrumar. Eu preciso fazer alguma coisa para arrumar. Preciso tomar um remédio, preciso fazer algum tipo de tratamento para que isso seja arrumado. Então, muitas vezes, quando dentro da minha casa, quando eu vejo alguma doença em mim, no meu marido, nas minhas filhas, eu já tento ver de que forma aquilo está se manifestando, para a gente procurar a cura. Eu não vou deixar aquilo se alastrar. Então, as doenças mesmo no nosso corpo, elas se manifestam também dessa forma. Então, hoje, no dia de hoje, no nosso tempo presente, as doenças que vão se manifestando, elas são fruto do mundo, daquilo que nós temos no nosso ambiente, daquilo que nós vamos trocando entre as pessoas, daquilo que nós vamos nos alimentando não só de comida física, mas das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. E do que nós temos nos alimentado? Antigamente, até, em torno mais ou menos de uns 100 anos atrás, na área da medicina, o que acontecia? A gente não tinha todos esses hospitais e todas essas clínicas e consultórios médicos, né? Tinham aqueles médicos de família. Então, eles iam nas casas, a gente já sabia, chama o doutor fulano de tal, e eles iam nas casas, né? Todo atendimento era feito dentro das casas. E quando aquele médico, ele chegava na casa, ele ia falar com a pessoa que estava doente, mas ele conversava com todas as pessoas que habitavam também naquele lugar. Mas está tudo bem? Como é que vocês estão? Ele participava, ele sabia o que acontecia dentro daquela casa. E na grande maioria dos casos, ele começava a associar e sabia que aquela doença vinha de causas emocionais que estavam habitando naquele lugar. Então, apesar dele dar uma medicação, ele conversava também com as pessoas, ele escutava as pessoas. Era um atendimento muito completo, mas eles sabiam que grande parte ali das doenças, elas eram associadas a questões que estavam normalmente dentro daquele ambiente. Mas o que aconteceu? Depois foram criando, então, os equipamentos que faziam os exames, os médicos passaram a não ir mais nas casas, nós tínhamos que ir, então, no consultório. E, então, começou a olhar só a doença, não mais o contexto onde a pessoa estava inserida. Então, a gente mencionava ali os sintomas que nós tínhamos e eles eram direcionados a olhar somente para a doença. E então vai fazer um exame da doença, um remédio para a doença, mas hoje em dia é muito difícil você chegar num médico e ele querer saber como que você está realmente. Não é como que você está, se você está com uma doença ou não. Como
que está o teu emocional? Como são suas relações? Que momento você está passando na sua vida? É muito difícil hoje, né? Hoje em dia, quase, os médicos também, eles nem olham, né? A gente chega lá com uma dor, olha, toma isso, faça isso, e a gente vai embora como se a gente fosse robô mesmo, né? Assim, ó, coloca um óleozinho aqui, troca essa pilha, troca essa bateria, que vai dar tudo certo. Mas vamos falar sobre o câncer especificamente. Né? Eu costumo falar que o corpo, ele é uma máquina e a nossa mente, ela é o painel de controle. Ela que vai controlar essa máquina. Às vezes a gente cuida tanto do corpo, eu estou cuidando tanto né, do meu físico ali, mas se eu não cuidar da minha cabine de controle, o corpo vai embora junto. Né? Tudo que eu estou me alimentando ali em excesso, sejam de emoções, sejam de sentimentos guardados, tudo aquilo que não está sendo elaborado, o que acontece? Eu preciso olhar para isso. Obrigada. Eu preciso olhar para isso. O meu corpo, ele é uma expressão da minha angústia, da minha dor, ou da minha felicidade também. O meu corpo, ele sempre vai ser um palco do que está acontecendo no mais profundo da minha alma. E quem, a não ser Deus, conhece o mais profundo da nossa alma? Muitas vezes nem nós mesmas, né, conhecemos. Muitas vezes nós não queremos nem olhar para aquilo que está na nossa alma. Muitas vezes aquilo traz uma dor, ou acontece alguma situação que aquilo é tão pesado para eu olhar, que eu prefiro fingir que eu não vi, eu prefiro fingir que eu não escutei, para eu ter forças para continuar caminhando. Está fazendo sentido até aqui? Amém. O que é o câncer? Né, quando a gente fala a palavra câncer mesmo. O câncer, ele é um amontoado de células ali, que elas acabam crescendo de forma desordenada dentro do nosso organismo. Né? Nós somos formados por células. Só que essas células, quando elas acabam ficando de alguma forma desorganizadas, elas vão se acumulando em um determinado lugar, e neste acúmulo, então, nesse acúmulo de células, vão se formando câncer. Né? O câncer, quando nós falamos que é um câncer benigno, então significa o quê? Que aquele amontoado de células que cresceram de forma desordenada, elas não ainda entraram no tecido da pele. Elas ainda não entraram numa parte, né, interna aqui do tecido, elas ainda estão numa superfície. Então, esse nós chamamos de câncer benigno. Então, você faz uma cirurgia, você tira aquele câncer, muitas vezes você nem precisa fazer nenhum tipo de tratamento, porque é benigno. E o que seria o câncer que nós chamamos de câncer maligno? É esse mesmo aglomerado de células, mas que elas acabaram entrando nos tecidos do corpo. E quando elas entram no tecido, elas podem ir para a corrente sanguínea e elas podem também percorrer outros órgãos, que daí é quando nós chamamos de metástase. Então, nós temos ali os cânceres benignos e os malignos, né, os tumores, né? Então, um penetra no tecido e o outro não. Mas o nosso organismo, quando Deus nos fez, Ele também nos fez de uma maneira muito inteligente. Então, a gente tem dentro de nós alguns mecanismos de defesa que tentam combater. Então, quando essas células estão apresentando alguma desordem, o nosso organismo mesmo, ele vai tentar combater para que aquilo volte ao normal. Só que se naquele momento a minha saúde já está fragilizada,
o meu organismo, ele não vai ter força suficiente para ele poder combater essas células. Se eu tô se a minha imunidade está baixa, né, é a mesma coisa quando nós ficamos gripados. Então, a minha imunidade está baixa. Se eu sair aqui na rua e tomar um ventinho, eu fico gripada. Por quê? Aquele vento que veio, bateu aqui no meu organismo, o meu organismo que está com a imunidade baixa, ele não vai conseguir lutar contra tudo aquilo que veio externamente. Agora, uma outra pessoa que está aqui do meu lado, sai comigo aqui do mesmo jeito, mas eu fico gripada e ela não. Ah, é porque ela é mais sortuda? É porque, nossa, ela não orou direito? É porque Deus gosta mais dela do que de mim? Não. Às vezes é só essa questão de imunidade, né? Mas, né, o que pode favorecer? Porque algumas pessoas comem as mesmas coisas, vivem da mesma maneira, mas algumas acabam adquirindo algumas doenças e outras não. Então, a gente não pode alegar que não tem o fator genético também, né? Nós trazemos da nossa família o fator genético. Então, muitas pessoas que às vezes tiveram câncer, os médicos, eles até falam para que toda a família passe a ter um cuidado maior, ou já faça alguns exames. Dá até um medinho, né, na gente por conta disso. Mas entendam, irmãs, isso não é uma sentença. A genética, ela tem a sua força, mas o ambiente e aquele também que habita em nós é mais poderoso do que a própria genética que foi ele que criou. Então, quando no meu caso, né, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, meu avô faleceu de câncer, ele tinha um irmão gêmeo que faleceu de câncer também. A minha avó paterna faleceu de câncer de mama, a minha tia materna faleceu de câncer de mama. Então, quando eu chego num médico, ele fala, teve casos de câncer na sua família? E eu conto, no mesmo momento ele fala, olha, então você já vai fazer esse exame. Mas eu também sei que pode existir fatores genéticos aqui no meu corpo, sim. Mas eu também creio que a mudança de ambiente, a mudança de mente, a mudança do mais profundo da minha alma, que eu sofri ao longo aí da minha vida, eu sei que é muito mais poderoso do que o peso da genética que eu carrego. Então eu faço os exames, com certeza, porque se de alguma forma aparecer, nós vamos fazer aquele tratamento que precisa ser feito. E glória a Deus, né, que a medicina, ela está aí também para nos auxiliar nesta parte da cura física. Mas o ambiente, ele exerce um poder e uma força transformadora nas nossas vidas. Ele muda até mesmo as nossas células. Né, tem muitos estudos que quando eles vão estudar as células das pessoas, eles veem ali que tem algumas marquinhas até no DNA, marquinhas de traumas que a pessoa passou, que às vezes, marquinhas até que a mãe da pessoa passou, a avó passou e ela carrega a mesma marca ali, o mesmo traço no DNA. Mas não quer dizer que ela tenha passado por aquilo. E se ela vive num ambiente muito mais amoroso, alegre, com pessoas ali que vão oferecendo a ela talvez aquilo que as gerações anteriores não tiveram, aquilo ele serve também como um dos melhores remédios que existem para esse processo de cura. Porque a formação de cada indivíduo, ela é diferente. Estamos aqui hoje, todas, né? No mesmo lugar. Mas cada uma veio com uma história diferente. Às vezes, até quando a gente se conhece, a gente nunca consegue conhecer a outra pessoa tão profundamente a ponto da gente entender a história de cada um.
como foi a história? O que foi aprendido? E quando nós falamos de câncer, né, hoje em dia mesmo a gente vê, então tem câncer de mama, tem câncer em qualquer parte do corpo. Por quê? A parte do corpo é onde houve aquele acúmulo de células. Mas na área ali, né, principalmente na área da psicanálise, onde a gente vai vendo a psicossomática, como eu falei para vocês, a nossa mente, ela é o painel de controle. E então, nós fazemos associações simbólicas de onde aquelas células, elas acabam se aglomerando. Então, cada parte ali do nosso organismo é como se ela tivesse um símbolo emocional. E de acordo com as minhas emoções, de acordo com os meus pensamentos, às vezes eu estou tão focada numa determinada situação que o meu corpo, ele vai produzir em determinado lugar ali algum tipo de tumor concentrado naquele lugar. Então eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Normalmente, no nosso joelho, o nosso joelho simbolicamente, ele tem a ver com orgulho. Então, um monte de gente já vixe, né? Porque isso é nosso, né? É difícil a gente achar alguém que não tenha problema no joelho, né? Mas se a gente for ver, por que orgulho? Quando a gente tem uma atitude humilde, se nós queremos nos humilhar perante alguém, nós nos ajoelhamos. Vocês estão vendo esse símbolo? Quando eu estou caminhando, esta parte aqui, ó, da minha perna, ela está indo para frente. Ela é o que me ajuda a caminhar. E então, toda esta parte aqui, ela está ligada ao quê? Aos meus pensamentos do futuro. Aquilo que está fazendo eu caminhar para frente. Esta parte aqui da minha coxa, simbolicamente, ela está conectada ao quê? Ao meu passado. Então, olha só, meu passado, meu futuro. O que conecta o meu passado e o meu futuro? O orgulho. Muitas vezes, eu estou tão presa ali no meu passado, que eu não consigo caminhar para o meu futuro por conta do meu orgulho. E vocês querem ver como na palavra nós vemos isso? Quando Jacó, né, que tinha aquele problema lá, né, ele roubou a primogenitura do irmão, então ele fugiu. E ali ele foi constituir a vida dele até um momento que Deus falou que ele precisava voltar, que era o tempo dele voltar. Mas para ele voltar, ele tinha que se acertar com o quê? Com o passado, com o irmão, não era? E naquele caminho que ele estava indo para se acertar com o irmão, ele lutou com um anjo. O que era? Aquela era a luta da carne dele. E fala que nessa luta, onde ele foi ferido? Na coxa. E ali ele ficou com a marca na coxa. Essa marca era o que? Era a marca do passado dele. Era o traço que ele carregava, mas ele enfrentou e ele lutou e ele pôde ter um renovo no futuro dele. Marcas nós teremos no nosso passado também. Mas a gente luta. A gente vai ter a marca. A marca não tem problema nenhum. As marcas físicas, elas são só aqui do mundo, é só do nosso corpo físico. Tudo isso vai passar e tudo isso vai acabar. Mas nós não podemos deixar que muitas vezes o nosso orgulho nos impeça de fazermos aquilo que nós temos que fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E voltando aqui para essa questão do câncer, então simbolicamente, né, cada uma das partes do nosso corpo, ela tem um significado.
E quando nós falamos do seio, qual é a simbologia? Né? A nossa primeira conexão é através do seio. É através do alimento. Então o seio, ele é aquilo que nos dá a conexão, é aquilo que nos dá o aconchego. O seio, ele é aquilo que nos conecta ao outro, é aquilo que me dá uma sensação de pertencimento. Né? Então você vê, quando você coloca um bebê, mesmo que, Vanessa, eu não tive leite, não consegui amamentar, não tem problema, você vai segurar o bebê do mesmo jeito, não segura? E quando o bebê está aqui, no seu peito, ele se sente aconchegado. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que a mãe faz é o quê? É colocar no peito. Isso está no inconsciente, é automático, não é? Nós não fazemos isso. Porque a gente quer dar aquela sensação do quê? De aconchego, de pertencimento, de você não estar sozinho. Então, a simbologia, muitas vezes, quando eu me sinto sozinha, abandonada, perdida ali, sabe? Para onde eu vou? Muitas vezes, essas células desordenadas, elas acabam se acumulando na mama. E o que acontece? Né? Hoje a gente tem muitos estudos, então fala, por que essas células elas ficam desordenadas? Porque normalmente quando nós estamos num grau alto de estresse, o nosso corpo, ele vai liberar uma substância que se chama cortisol, né? Então, o que é esse cortisol? Essa substância, ela é liberada normalmente quando nós estamos em uma situação de perigo. Então, quando eu estou muito estressada, significa o quê? Que eu estou em perigo. Então, vamos supor, sei lá, estamos andando aqui na rua, sozinha, e de repente a gente olha para trás e tem alguém nos seguindo. O que acontece? Não vem um alerta de perigo? Então, eu olhei, eu percebi, eu mandei uma mensagem que isso parece um perigo. Então, primeiro, lembra que eu falei do painel de controle? Primeiro está aqui na minha mente. Daí o meu painel de controle falou assim, acendeu a luz vermelha, perigo. Daí o meu cérebro falou, se é perigo, eu preciso liberar esse hormônio do estresse. Esse hormônio, que é o cortisol, ele vai fazer com que eu consiga correr muito, com que eu precise escapar, com que eu vá buscar ajuda. Ele é aquele hormônio que me movimenta. Por quê? É numa situação de perigo. Só que o que acontece? Quando constantemente eu fico colocando coisas aqui na minha mente, como se eu estivesse em situação de perigo. Mas eu não vivo realmente a situação de perigo, eu não coloco aquilo para fora, eu não saio correndo, eu não estou fazendo qualquer tipo de coisa. Aquele cortisol, que seria utilizado então para eu me movimentar, para eu poder me proteger, ele começa a ficar só circulando dentro do próprio organismo. E daí o que acontece? Ele vai enfraquecer o meu sistema imunológico, ele vai produzir modificações na estrutura do meu organismo e ele vai enfraquecer o meu sistema imunológico, mudando toda a estrutura. Então, olha só. Quando eu estou sob uma situação de estresse, muitas vezes o meu corpo libera esse hormônio. Mas, para cada uma aqui de nós, conforme eu falei, cada uma traz a sua história, cada uma aprendeu a ver a vida, o outro e a si mesma de uma forma completamente diferente. Então, o que é uma situação de estresse para mim, pode ser uma situação completamente diferente para Augusta, como pode ser uma situação completamente diferente para cada uma de vocês. Só que quando eu me vejo, então eu posso estar dentro da minha casa, não correndo efetivamente nenhum tipo de risco, mas de acordo com as situações que eu vou verificando ao meu redor, de acordo com aquilo que vai acontecendo nas minhas relações, ou que já aconteceram e que eu ainda não resolvi,
eu vou liberando essas substâncias que vão modificando o meu organismo e vão fazendo com que essas células se amontoem. Só que quem me ensinou? Como que eu sei que alguma coisa é estressante ou não? Por que que, para algumas pessoas, se há uma discussão familiar, algumas falam assim, daqui a pouco isso passa. E para outras, aquilo fala, meu Deus, isso jamais poderia ter acontecido, vai acabar a nossa família, eu não sei o que vai acontecer, isso começa a gerar em mim uma ansiedade, eu começo a não dormir. Tem algumas pessoas que perdem o emprego e falam, não, tudo bem, vou arrumar meu currículo, amanhã eu começo a procurar outro. E daí tem pessoas que vão falar, meu Deus, e agora eu perdi o emprego, agora esse emprego era a minha vida, agora quem vai querer que eu vá trabalhar de novo nessa empresa? Meu Deus, agora eu não vou ter o que comer, o que eu vou fazer com a minha família? Daí a pessoa não dorme, não come, começa a baixar mais ainda o sistema imunológico dela. Mas a situação é a mesma, mas a reação de cada um é completamente diferente. Sou eu que dou o significado para cada uma das situações que eu vivo. E como está a minha mente? A palavra diz, assim como em Provérbios, assim como o homem pensa em sua alma, assim é. E todos os dias eu atendo muitas mulheres na clínica. E todos os dias eu vejo esta passagem se concretizando. Elas chegam com situações completamente distintas, mas assim como cada uma delas pensa em sua alma, assim é. Como estão os nossos pensamentos a respeito de todas as situações que nós já vivemos na nossa vida? Como estão os nossos olhos? Como estão as situações que muitas vezes eu vivi até mesmo quando eu era criança? Será que eu consigo olhar para todas aquelas situações que já me trouxeram uma dor emocional? Eu consigo olhar para isso? Esses dias, essa semana, eu estava atendendo um senhor de 80 anos. E a gente conversando sobre uma determinada situação, e ele falou assim para mim, esse é um atendimento específico assim que eu faço, voluntário, e ele falou assim para mim, ele começou a observar uma situação ali da vida dele que se repetia, e ele falou assim, Vanessa, isso pode estar ligado a alguma coisa que eu não tive quando eu era criança? Eu falei, pode, não é porque o senhor tem 80 anos que significa que isso já foi resolvido. Às vezes a gente vai trazendo coisas. E ele falou assim para mim, Vanessa, minha mãe nunca me deu atenção. Ela só ligava para minha irmã. A mãe dele já é falecida. Ele falou assim, e eu percebo que hoje eu ainda estou tentando buscar em muitas situações ainda essa atenção da minha mãe que eu nunca tive. E eu falei, olha, fiquei pensando, falei, glória a Deus. Porque Deus, Ele quer nos curar nessas áreas também. E Ele sempre foi um Senhor muito ativo, mas Ele teve um período de férias agora, e quando ele chegou agora para retomar os atendimentos, ele estava com 10 quilos a menos. E essas dores emocionais foram se intensificando. Mas ele conseguiu olhar para isso. E um professor meu, de psico-oncologia, ele trabalha num hospital, então em alguns momentos, a gente faz alguns trabalhos em hospital também, né? Então, as pessoas que estão ali passando por tratamento de câncer, então os psicólogos vão lá, vão fazendo visitas, a gente vai fazendo alguns acompanhamentos. E em uma das aulas, ele contou para a gente que tinha uma moça lá, e daí toda semana ele passava lá para ver como ela estava. E eles iam conversando,
e ela falou assim, olha, as nossas sessões estão sendo muito boas. Ela falou assim, mas agora a gente já chegou num momento que eu sei que a gente vai ter que tocar na área do meu casamento. Ela falou assim, e eu já entendi as questões que eu tenho aqui com o meu marido, e eu acho que chegou o momento de eu ter que resolver essas questões. E talvez, se eu resolver essas questões, eu vou começar aqui a melhorar. Ela falou assim, mas eu quero te falar que eu não quero tocar nesse assunto. Ela falou assim, eu não quero resolver isso. Ela falou assim, e eu prefiro permanecer com essa doença. Se esse é o preço para eu não resolver essa situação, ela falou, eu aceito. E eu quero ser muito clara com você. E a gente, enquanto psicólogo, muitas vezes aquilo vai estar muito claro ali aos nossos olhos. Mas, acima de tudo, a gente trabalha com respeito ao tempo e às condições de cada um. Né? Eu não posso jogar alguma coisa ali para a pessoa que às vezes ela não está em condição ainda de resolver ou de lidar com aquilo. E naquele momento aquela mulher ela preferia lidar com o câncer do que lidar com as aflições do casamento dela. E quando nós estamos aqui, dentro de uma igreja, muitas vezes nós falamos de Deus, nós falamos da palavra, nós cremos na palavra, mas será que nós aplicamos a palavra no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas dores, no nosso passado? Se a gente pudesse olhar para a nossa vida, se hoje fosse passado aqui, a nossa vida, o que a gente faria diferente se a gente tivesse essa oportunidade hoje? Se eu soubesse que os meus pensamentos vão gerar as minhas emoções, essas emoções, elas podem gerar toda uma desordenança aqui dentro do meu organismo. E isso pode fazer com que essas células, elas comecem a se desenvolver desordenadamente. Então, se eu tivesse hoje a chance de fazer isso diferente, de que forma eu faria? A gente pode pensar no momento que for. Se a gente for pensar e tentar lembrar qual foi o pior momento da nossa vida. Todo mundo lembra? Ou será que às vezes a gente fala, tem algumas coisas que eu esqueço. Se eu pudesse pensar para eu perdoar algumas situações que já fizeram comigo. Ah, Vanessa, mas a pessoa já faleceu, eu nunca mais vi a pessoa. O perdão, ele nunca está relacionado ao outro. O perdão é uma relação nossa com o Senhor. É quando eu libero aquilo, é quando eu decido me liberar daquela emoção, daquela situação, é quando eu decido liberar o que aquela pessoa me fez, é quando eu decido liberar aquela pessoa da minha vida. Porque muitas vezes nós nos separamos em algumas relações, não só de matrimônio, mas de relacionamentos, de amizades, mas eu continuo me alimentando. E todas as vezes que eu estou alimentando o meu corpo com emoções das quais ele não foi criado para suportar, ele vai falhar. Quais momentos da sua vida você foi mais autêntica? Você se lembra quando você pôde fazer uma escolha por você mesma, sem que ninguém pensasse ou julgasse?
E se você soubesse que ninguém ia te julgar também? O que você faria? Qual é o seu maior medo? Você tem medo do abandono? Você tem medo da falta de amor? Você tem medo de se sentir desprotegida pelas pessoas? Você tem medo de perder o seu papel? O seu papel na sua casa, o seu papel na sua família, o seu papel na sua empresa? Vamos olhar para isso agora. E se você tivesse que começar do zero? Se Deus te desse uma chance para você começar do zero. Começar totalmente diferente. O que você faria? E eu quero falar para vocês que Deus, Ele deu essa chance. E Ele nos dá todos os dias. Independente do nosso tempo de vida. Se nós estamos aqui hoje, é para a gente receber um renovo de vida do Senhor. Assim como esse meu paciente de 80 anos, que está ali em terapia, que está buscando ainda um renovo na mente dele. É possível para cada uma de nós aqui. Porque para Deus nada é impossível. E se você chegar para mim e falar assim, Vanessa, eu estou entendendo, mas eu não tenho forças para mudar. A gente não precisa da nossa força. A gente tem a força de um Deus poderoso, que do mesmo jeito que Ele fez o teu corpo, Ele sabe exatamente como consertar. Do mesmo jeito que Ele criou cada uma das suas células, Ele pode mandar as suas células voltarem exatamente para os mesmos lugares, sem se aglomerarem, sem se amontoarem. Se você falar, Vanessa, eu não tenho força ainda para mudar a minha mente, para isso ter um reflexo no meu corpo. Vanessa, eu ainda tenho medo do abandono, isso ainda vem na minha mente, sim. Eu me sujeito a tantas coisas ainda, Vanessa, que eu não gostaria. Eu sinto aquele nó na garganta ainda, porque muitas vezes eu não me permito falar coisas que eu gostaria, por medo do abandono, por medo do que vão pensar. Deus fala para mim, que eu te escuto. Entrega para mim essa situação. Em Romanos 12, fala para a gente não se acomodar com os padrões desse mundo. O que são os padrões do mundo? É assim, isso acontece com todo mundo, isso é normal. Aconteceu com a fulana, vai acontecer comigo também. É eu ter medo, é eu ter receio, é eu carregar um fardo muito maior do que eu posso carregar. Esse é o padrão do mundo, mas ele fala, não vos conformeis com o padrão deste século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta eu chegar para alguém e falar assim, olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu não voltar um pouquinho e entender que essa vontade boa, perfeita e agradável, só vai se manifestar quando eu mudar minha mente. Mas mudar a mente é uma luta, é a mesma luta que Jacó teve que passar, ele teve que mudar a mente dele. Ele teve que mudar a mente dele de usurpador para abençoador, para humilde. Ele teve que voltar para o lugar dele de segundo. Ele teve que assumir que ele roubou, que ele usurpou. Aqui em Filipenses 4, versículo 8 fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como estão os nossos pensamentos? Quando eu chego na minha casa, quais são os meus pensamentos? Quando eu acordo todas as manhãs, como são os meus pensamentos? Quando eu olho para minha conta bancária, quais são os meus pensamentos? Quando eu olho para minha família, quais são os meus pensamentos? Quando eu olho para as irmãs da igreja, quais são os meus pensamentos? Essa é a nossa verdadeira luta. E aqui também está a nossa cura. E quando eu tenho medo do abandono, quando eu tenho medo da falta de pertencimento, quando eu tenho medo de que muitas coisas não vão acontecer, eu esqueço da palavra que Deus fala, que ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ali em Jeremias também fala que Cristo é o vosso marido. E isso me chama muita atenção, porque as 3 pessoas responsáveis pelo nosso cuidado seria nosso pai, nossa mãe, nosso marido. Deus sabe das falhas de cada um. E Ele fala, ainda que esses te abandonem, eu vou cumprir o papel de cada um deles na sua vida. Deus nunca perde. Ele nunca vai sair perdendo. Quando uma pessoa fizer algo para você, Ele vem com a recompensa, porque Ele é justo. Ele nunca sai perdendo. Ai, Vanessa, mas a minha indignação, eu fico indignada, como fizeram isso, como puderam. A palavra fala que a nossa indignação não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vem. E quando eu creio e quando eu tenho fé na palavra de Deus, eu estou me purificando. Eu estou purificando a minha mente. E eu gostaria agora que vocês baixassem a cabeça e fechassem os olhos de vocês. E pensassem nesse momento. Como está a mente? E como está tudo aquilo que estava na mente já desceu para o coração? Como está o coração? Quando você pensa no seu coração, quem vem à sua mente? Quais são as indignações ainda que você carrega? Quais são as injustiças que você acha que ainda fizeram contra você? Quais são os abandonos que você ainda carrega e que você espera que outras pessoas ainda venham te recompensar? O que tem sido produzido na sua mente, que muitas vezes está ali refletindo no teu corpo? E qualquer doença que venha, assim como o câncer de mama, não é culpa sua. Mas Deus, Ele nos dá a ferramenta para que através do conhecimento dEle, nós venhamos obter a cura. Ele está aqui trazendo a palavra dEle para falar, se limpa minha filha. Eu estou aqui. Você não precisa fazer mais nada. O meu filho já fez. O meu filho já morreu e o sangue dele, poderoso e precioso, está sobre a vida de cada uma de vocês agora. Só transforme, só se abra para receber a palavra do Senhor, só se abra para receber tudo aquilo que Deus já fez por cada uma de nós, para que possamos ter uma vida e uma vida em liberdade, não mais amarradas pelos medos, pelas angústias, não vivendo na plenitude aquilo que o Senhor tem para nós. Que a morte de Cristo não tenha sido em vão, mas que ela possa se manifestar com alegria nas nossas vidas, para que a gente possa honrar cada uma das coisas que Cristo fez,
perdoando, liberando cada uma dessas pessoas. E eu queria chamar você que está aí ainda, que ainda sente que não consegue perdoar, que não consegue amar, que ainda tem situações que você percebe que ainda doem o seu coração, que doem a sua alma. Você que quer ter um relacionamento mais profundo com Jesus, vem aqui na frente, para que a pastora possa orar. Eu gostaria também de chamar a pastora para que pudesse orar, para que a gente possa derramar sobre a vida de vocês o bálsamo de Deus, para que vocês recebam a cura do Senhor. Venham aqui na frente, não tenham medo, venham como um passo de fé. Todas vocês que querem realmente ser transformadas por Deus, que querem abrir mão de muitas vezes ter o controle da própria vida. Muitas de vocês que querem tentar ainda agir por um caminho, e que muitas vezes é difícil, muitas vezes é uma luta. Aquelas que querem entregar o seu caminho para Cristo. Fala, do meu jeito não está dando, mas eu sei que o Senhor tem o melhor caminho para mim. Levanta a sua mão, a gente pode ir aí também orar por vocês. Vou fazer uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, cada uma das palavras aqui. E eu peço, Senhor, que elas tenham sido, Pai, bálsamo na vida das Tuas filhas. Que elas entendam, Senhor, como uma doença física se forma, Senhor. Oh, Pai, que elas possam sim, Senhor, buscar a cura, que elas possam, Senhor, se tocar, que elas possam, Senhor, realmente ver e procurar, Senhor, se há algo, Pai, no físico que foi afetado, Senhor. Mas isso também, Pai, simbolicamente é um autoconhecimento, Pai. Então que as Tuas filhas, Senhor, venham buscar esse autoconhecimento que iniciam quando elas conhecem que elas são Tuas filhas, quando elas conhecem que elas são curadas por Ti, quando elas conhecem que elas são amadas por Ti, que elas conhecem que elas são escolhidas por Ti desde o ventre, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai, o Teu poder, a Tua glória, a Tua cura sobre cada uma das Tuas filhas, Senhor. Se houverem mulheres aqui com casos, Senhor, de câncer de mama, ou que conhecem, Senhor, que elas possam também levar a cura para outras mulheres, meu Deus. Que elas não se conformem, Senhor, com uma doença, que elas façam o tratamento, mas que elas renovem também a mente, para que elas possam viver tudo aquilo que o Senhor tem na vida delas, meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor. Nós profetizamos cura, Senhor, nós profetizamos, Senhor, uma transformação sobre essas vidas. Nós profetizamos, Senhor, um espírito, meu Pai, de arrependimento, que o Teu Espírito Santo venha convencê-la, Senhor, do arrependimento, Senhor, faça com que o coração dela, Senhor, se abra para o perdão, para liberar cada uma das pessoas que de alguma forma já fizeram mal para elas, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, traga à memória tudo aquilo que está ainda em oculto, Pai, nas vidas dessas mulheres, mas que elas possam, Senhor, realmente tomar consciência e entregar isso a Ti, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos visualizar agora cada uma dessas situações, pegarmos, Senhor, essas situações em nossas mãos e caminharmos, Senhor, aos pés da cruz, para que possamos, Senhor, entregar cada uma dessas situações aos pés da cruz, meu Senhor. Nada podemos fazer, nada podemos reter, Senhor. Tudo é Teu, tudo volta para Ti, Senhor. Tudo aquilo que fizeram contra nós, o Senhor é o nosso Pai. A indignação é Tua, meu Senhor. A justiça é Tua também, meu Deus, em nome de Jesus. Que elas venham, Senhor, receber o Teu bálsamo, a Tua cura e a bênção da Tua palavra, Senhor. Que a fé delas seja renovada e multiplicada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
eu queria convidá-las a colocarem-se em pé. Tá difícil, né? Eu fiquei olhando ali de trás e eu falei assim, a Vanessa fez esse apelo, mas eu não sei como que você percebe isso, mas eu senti um peso tão imenso sobre todas nós aqui, que eu falei, a gente não tem forças para levantar. Eu sei que algumas queriam ter vindo, mas não tinham forças para ficar em pé. As lágrimas vindo, o sentimento e o desejo da cura, da liberação do perdão, que é tão precioso, que é tão importante, né? O sentimento e o desejo de deixar ir coisas que estão amarrando aí há tanto tempo, a sensação de, nossa, olha o que eu estou a fazer comigo, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu corpo. Então, eu pedi para você ficar em pé para você vencer a primeira barreira. Ficou em pé, já venceu a primeira barreira, não é? E agora, então, eu quero que você se abrace com alguém, que você ore, que você interceda. Se alguém aí, Mirtes, eu não sei orar, eu não sou da igreja, não pertenço a nenhuma igreja, e você precisa que alguém ore por você, só levanta a sua mãozinha, alguém vai te abraçar e vai orar por você agora. Quero que vocês deixem o Espírito Santo ministrar, porque isso é tão precioso. Sabe o que aconteceu aqui? Isso é revelação. Às vezes a gente pensa, deixa eu vir mais para cá, que acho que está dando microfonia. Às vezes a gente pensa que a revelação tem que vir com assim diz o Senhor, né? O eis que eu te digo, meu servo e minha serva. Mas a revelação veio daqui. E se a gente não sair daqui assim, ó, deixando a leveza tomar o nosso coração, talvez em vez de entrar aqui e sair mais leve, a gente vai ter entrado aqui e sair mais pesada. Então, em nome de Jesus, se deixe ministrar agora. Em nome de Jesus, a oração já chegou em você, a intercessão já chegou. Ore, interceda, abrace, se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de pedir perdão, peça. Deixa o Senhor ministrar sobre você, que esse momento é muito especial. E a cura do Senhor está neste lugar. O Espírito de Deus está aqui para curar os quebrantados de coração, para colocar em liberdade aqueles que estão algemados, para trazer óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar para fazer isso. Então recebam a cura do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus, que bênção, irmãs. Jesus está batendo. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar. Se você não convidar Jesus para entrar no seu coração, Ele não vai entrar. Então, irmãs, minhas amigas, minhas queridas, se você tiver essa oportunidade, convidar Jesus para entrar no seu coração, levante a sua mão onde você está. Só Ele pode entrar no seu coração, transformá-lo e transformar a sua mente. Alguém que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, acene com as mãos que o pastor vai estar orando com você. Aleluia. Que Deus abençoe a cada uma.
Que Deus abençoe a nossa querida irmã Vanessa, a sua família, abençoe a cada irmã aqui presente. E vamos passar para vocês a programação da igreja, quando você tiver oportunidade para vocês virem nos visitar. Antes disso, nós vamos passar um vídeo, é de um projeto que nós temos em Salvador, onde muitas mulheres com câncer de mama, meninas com 12 anos com câncer de colo de útero, e uma palavra de incentivo para que vocês se cuidem, se amem e leve para suas amigas, para seus familiares, esta palavra de ajuda para que juntas possamos estar prevenindo prevenindo o câncer de mama. Olá, sou Josiara Lisboa, tenho 58 anos, fui diagnosticada pela primeira vez em 2009, com esvaziamento nas axilas. Após 10 anos, na mama direita, surgiu um novo diagnóstico. E aí o médico fez a mastectomia, então hoje eu sou uma mulher mastectomizada das 2 mamas. Eu digo a vocês, mulheres, se cuidem, se amem e tenha fé e coragem. Fé, coragem e crer em Deus, né? Que só Deus pode nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Irmãs, a nossa igreja, a nossa programação seria domingo às 9h30, nós temos a escola bíblica dominical. Às terças-feiras, 20 horas, reunião de oração. Às quintas-feiras, nós temos uma live com o nosso pastor pelo Facebook. E aos sábados, a programação de mulheres e também programação de de jovens. Isto nós, como temos o contato de todas vocês, os próximos encontros vocês serão convidadas, tá? Esperamos que voltem outras vezes, nós agradecemos a visita de todas. Nós vamos fazer um sorteio também, em seguida, mas antes nós vamos agradecer a toda a equipe de mulheres que estiveram batalhando para que acontecesse este evento, aos irmãos que estiveram nos ajudando no louvor, no som, no estacionamento, fazendo um delicioso chá, enfim, a todos, e você também que nos visita. Muito obrigada, que Deus abençoe e que nós possamos estar outras vezes juntas. Agora nós vamos fazer um sorteio. Eu gostaria que alguém me ajudasse aqui, Adriana. Então, um rapaz, ou o pastor, irmão Lediécio, para você me ajudar aqui, ó. E lembrando também, no dia 14/10, nós teremos um bazar beneficente. Vocês todas são convidadas, ok? Vamos lá. O nome. Margarida Josefa da Silva Santos. Glória a Deus. Pode, por favor. O irmão vai entregar para você um livro, Deus Trabalha no Turno da Noite. Pode ser. Pode subir, irmã, por favor, para receber um abraço. Pode subir. Então, vamos lá. É melhor. Que Deus abençoe. Vamos para mais um sorteio, hein? Geni
Pereira Urbaneja. Pastora Geni, ô glória! Irmã, esse livro foi doado pela nossa querida irmã Isabel. Irmã, você quer entregar para ela? E a irmã Geni está recebendo uma limpeza de pele cedida pela nossa querida irmã Malu. Que Deus abençoe. E agora o último sorteio. Vamos lá. A irmã que fez. Troca. Bom, irmãs, a próxima foi Adriana Pereira da Silva. É verdade! Glória a Deus! Adriana vai estar recebendo também uma massagem relaxante, doado pela nossa irmã Malu. Deus abençoe. Ó, irmãs, não foi marmelada, hein? Não, só isso. Vamos estar encerrando o nosso culto agora. O pastor está por aí. Vamos pedir para o pastor estar impetrando a bênção para nós. E vamos nos dirigir ao salão ao lado, tomar um chazinho. E eu agradeço de coração a presença de todas. Um beijo, que Deus as abençoe. Então, amados, valeu a pena ter vindo? Valeu? Glória a Deus, né? Que Deus continue a abençoar a todos, a derramar abundante graça sobre a vida das amadas irmãs e que Deus esteja concedendo saúde, né? Em todos os aspectos, saúde física, saúde mental, emocional, mas acima de tudo, saúde espiritual. Cuidem-se bem, né? Que Deus nos deu esse corpo e nós temos que ter uma boa mordomia, né, desse corpo. Temos que cuidar bem desse corpo que Deus nos deu. Então, que Deus abençoe a todos, em nome da nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional de Camilópolis. Agradecemos a presença de todas as amadas e amados. Agradecemos a nossa preletora, doutora Vanessa, que Deus continue a abençoar a sua vida e usar a sua vida para o louvor da sua glória. E leve um abraço ao seu pastor ou pastores, lá é uma igreja grande, e a todos os amados irmãos lá da Bola de Neve. E também o nosso Ministério Feminino, né, por promover esse encontro tão maravilhoso. Vamos ficar em pé e vamos encerrar então? Deus, graças te damos por tudo o que aconteceu neste lugar, pela maneira como fomos abençoados, mas acima de tudo agradecemos-te porque a tua presença, ó Deus, é real, é perceptível neste lugar. Obrigado por tua presença. Pedimos que continues a abençoar, ó Deus, as nossas vidas no restante dessa tarde, que abençoes também aquele momento que teremos ali no salão anexo, e queremos agradecer-te porque tu tens nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, um restante de tarde abençoada pelo Senhor, um domingo também abençoado pelo Senhor, na casa do Senhor, e que tu continues, ó Deus, a agir nas nossas vidas conforme a tua vontade, pela tua graça e pelo teu poder, que tu a cada dia estejas nos transformando, ó Deus, de glória em glória, segundo a imagem do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.